Fala, galerinha do quarto ano, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. E estou aqui gravando esse vídeo justamente para denotar as páginas, ou melhor, a correção das páginas que nós realizamos durante a semana, para você que por algum motivo não pôde estar presente na sala de aula. Informo ainda que, para você realizar essa correção com cautela, sugiro que a cada exercício passado você pause, confira e veja se seus resultados estão de acordo, tá? Para iniciar na página 126, nós tínhamos um problema onde Roberto ele produziu 864 bombons e ele queria armazenar, em embalagens com 8 unidades, que era permitido. E aí vem a pergunta: para armazenar esses bombons, será necessário utilizar mais do que 121 embalagens? Você vai responder que não. E por quê? Porque a quantidade produzida, ela foi inferior ao exemplo dado. Lá no exemplo, nós tínhamos um valor acima de 900. E aí eu precisava de 121 embalagens. Se eu diminuir o número de bombons, eu preciso, obviamente, de menos embalagens para que tudo seja alocado corretamente. Na letra B, ele vai perguntar quantas embalagens são necessárias. Então, você tem que completar a divisão colocando apenas os números que faltam. Sugestão: dê uma pausa nesse vídeo, atente-se à divisão que foi feita e veja se você colocou os valores corretamente, tá? Na página 127, nós temos 6 divisões para realizar. E elas já estão montadas aqui de que maneira você tem que fazer. Lembrando, o divisor, ele é nele que você precisa focar. A tabuada, se você tiver a tabuada dele, de forma mental, você também conseguirá fazer uma divisão de melhor maneira. Então, minha sugestão: pausa o vídeo, confere todo o desenvolvimento da divisão que você fez. Lembrando, aqui nós estamos apresentando a divisão pelo método longo, que é aquele justamente que eu tenho que fazer as subtrações para determinar o resto, tá? Ah, tio, eu consigo realizar mentalmente, tem problema? Nenhum, tá? Então, sugiro dar uma pausa, confira todo o seu desenvolvimento da divisão e caso você tenha alguma dúvida ou não compreendeu algum resultado, por gentileza, não esqueça de me notificar, tá? Na página 128, vocês verão que no exercício 3 existe um gráfico onde ele pergunta, na letra A, em que mês foi produzida a maior quantidade de pães de mel. A maior, vocês verão que é justamente na barra que está o mês de fevereiro, tá? E a menor, o mês de maio. Para analisar o gráfico, percebam o seguinte: ele é um gráfico de colunas, tá? Então, obviamente, a maior coluna em tamanho corresponde ao mês com maior quantidade produzida de pães de mel. Na letrinha B, nós temos o seguinte, que esses pães de mel nessa padaria, eles são armazenados em embalagens com 6 unidades. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, olha a pergunta que foi feita. Quantas delas foram utilizadas para armazenar a produção do mês de março? No mês de março, nós tivemos 654 pães de mel produzidos. Dividindo por 6, nós vamos encontrar 109. Não esqueça de dar a resposta colocando que foram 109 embalagens para armazenar a produção do mês de março. E no mês de abril, nós tínhamos 732 pães de mel produzidos. E eu tinha que dividir por 6. Quando eu dividi por 6, encontrei 122. Então, vou precisar de 122 embalagens para alocar, para colocar esses pães de mel. Na página 128 ainda, olha o exercício que nos foi fornecido. Mara, ela comprou 48 metros de fita. Só que ela retirou 12 metros, para fazer uma outra ação. E ela utilizou metade do que sobrou para fazer laços e a outra metade para embrulhar presente. Quantos metros de fita Mara utilizou para fazer os laços desse embrulho? Então, o primeiro passo é: se ela comprou 48 e utilizou 12, eu preciso saber quanto sobrou para ela distribuir aí entre os laços, e embrulhar os presentes. Então,
Feito. 48 menos 12 deu 36. E aí tem uma dica. Para a gente calcular a metade de uma quantidade, basta a gente dividir por 2. Dividindo 36 por 2, encontramos 18. Tá? Na página 129, nós temos 3 produtos que foram comprados por Juarez. E na letra A ele pergunta qual foi o total gasto por Juarez nessa compra. Se a gente está falando em total, nós temos que fazer a referência à adição. Então, somo esses 3 valores, que resultam em 364. Na letra B, ele fala que Juarez quer pagar essa compra em 4 parcelas iguais. Então, eu tenho que pegar 364 e dividir por 4. E tenho que completar a resposta do problema, dizendo que ele pagou R$ 91,00 em cada parcela. Na página 130, também sugiro uma pausa para você conferir todas as divisões, tá? Então, você tem que fazer cada uma dessas divisões que são apresentadas e comparar os resultados. E, posteriormente, ligar as divisões que possuem o mesmo quociente, tá? Vocês verão que a primeira da coluna da esquerda se liga à segunda da esquerda se liga à terceira da direita e a terceira da esquerda se liga à primeira da direita. Lembrando, deem uma pausa, confiram todas as divisões que foram apresentadas, tá? Atenção na hora da montagem. O divisor é de extrema importância, visto que a partir da tabuada dele você consegue realizar uma divisão com maior tranquilidade, tá? Na página 130 ainda, vem justamente falando sobre o uso da calculadora que nós vimos como que se faz. Então, vocês têm que efetuar essas 6 divisões usando a calculadora. Se não tiver uma calculadora, né, separada, vocês podem utilizar a calculadora do aparelho telefônico que você tem, ou o computador, ou até mesmo algum celular do seu responsável, desde que com a permissão do mesmo. Então, feita essa divisão, seguindo todo o passo a passo que foi mostrado, nós encontraremos 70 na letra A, 71 na B, 63 na C, 199 na D, 125 na E e 98 na F. Veremos que todas elas têm divisor 6, resto 2. Então, é isso que vocês precisam escrever. Na D, vocês têm que escrever os próximos 3 números da sequência, adicionando de 6 em 6, obviamente. E na letra E, ele pergunta, né, se o número 168 ele pertenceria a essa sequência. Para saber disso, vocês têm que dividir por 6 e tem que dar resto 2. Como não deu resto 2, não pertence à sequência. Na página 132, vocês têm um probleminha onde vocês precisam somar a quantidade de meninos e meninas e depois dividir por 9, tá? Que cada equipe era formada por 9 crianças e vocês precisam saber quantas equipes foram formadas. Na questão 10, existia, obviamente, um terreno ali com formato quadrado, onde tinha um portão com 2 metros, então 166 mais 2, 168. Preciso dividir esse 168 por 4, que resulta em 42. Na questão número 11, vocês têm que estimar primeiro o valor da divisão e depois conferir. Sugiro dar uma pausa para conferir essas divisões com as respostas que vocês colocaram. Na questão número 12, vocês têm que completar os esquemas realizando as divisões, multiplicação e até a adição que aparece com tranquilidade, cautela, tá? Questão 13, vocês têm que pegar o valor dessa promoção que foi oferecida a Ricardo e dividir por 6, que é o número de parcelas que ele pode pagar. Questão 14, se trata de um problema onde vocês têm que elaborar esse problema, tá? Usando os números 232 e 4. Na questão 15, vocês têm que seguir o modelo que é apresentado e construir essas multiplicações e divisões. Questão 16, nós temos que decompor os números conforme nós vimos lá no início do ano e dividindo, no caso, pelos divisores que são apresentados, cada número decomposto por esse divisor. Então, na A nós encontramos 111 e na B 324. 17, você tem fichas onde você precisa realizar a primeira divisão, que é 592 por 4, e a segunda, a letra B, você precisa ter o maior quociente. Para eu ter o maior quociente, eu tenho 954 dividido por 2. É metade do número, então metade de 954, 477. Na número 18,
percebe-se que existiam 105 assentos, só que em cada fileira existiam 7. Eu vou pegar os 105, dividir por 7 e vai me dar 15, né, fileiras. E aí o que nós temos? Se são 15 fileiras e tem a ordem alfabética, a 15ª letra do alfabeto é a letra O. Então, eu tenho O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7, tá? Que são os assentos da fileira. E, não menos importante, o último exercício da semana que foi corrigido foi o número 1 da página 137, onde nós sabíamos que cada ingresso custava R$12 e eu precisava dividir, no caso, 504 por 12, que resulta em 42. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E me enviem mensagem.